Olá, boa noite para você. A Justiça manteve a proibição de estacionamento e a ampliação da faixa verde na orla da Ponta Verde. Em Maceió, o jangadeiro da embarcação que virou durante um passeio às piscinas naturais prestou depoimento hoje à tarde à polícia. 12 pessoas foram resgatadas. E aconteceu de novo. Criminosos furtaram 5.000 metros de fios de cobre no viaduto da antiga PRF. Foi o 4º caso registrado no mesmo trecho em menos de um mês. E numa sessão extraordinária, a Câmara de Vereadores aprovou o orçamento de Maceió para 2025. O L2 começa agora e você também pode nos acompanhar ao vivo pelo G1 Alagoas e Globoplay. O Tribunal de Justiça decidiu manter as mudanças no trânsito feitas pela Prefeitura de Maceió na orla da Ponta Verde. Com isso, volta a ser proibido estacionar ao longo do canteiro central da Avenida Silvio Viana. A Ana Cláudia tem mais detalhes para a gente. Ana, boa noite, seja bem-vinda. O que é que foi levado em consideração nessa decisão, hein? Sim, Douglas, essa decisão... Sim, Douglas, essa decisão ela foi baseada, o município ele fez uns estudos segundo o TJ, então a decisão ela está embasada nesses estudos técnicos que foram feitos pela Prefeitura, incluindo o Código de Trânsito Brasileiro, aspectos da mobilidade urbana e da legislação que está vigente. Boa noite a você, Douglas, boa noite a todo mundo que acompanha o L2. Aqui, a gente está aqui na Ponta Verde, justamente no local onde tem a faixa verde. Por enquanto, nesse espaço, o DMTT ainda não passou para colocar os cones, mas lá na frente, no comecinho da Pajuçara, já está os cones. Do outro lado, os carros eles permanecem estacionados, as placas que estavam cobertas ainda continuam. E falando da decisão, a decisão do Tribunal de Justiça, o presidente, ele enfatizou que a oposição às decisões do município requer a apresentação de provas e argumentos consistentes que contradigam os estudos técnicos realizados, tornando inadequada a utilização do mandado de segurança para o caso. O presidente ressaltou ainda que os atos administrativos, eles possuem presunção de veracidade e legitimidade. Com essa decisão, o município de Maceió, ele retoma a autonomia para implementar as mudanças no trânsito, incluindo a ampliação da faixa verde nas orlas aqui da Pajuçara e da Ponta Verde, e traz de volta a proibição de estacionar ao longo do canteiro central da Avenida Silvio Viana. A Prefeitura ela alega que a medida é necessária para a reorganização do trânsito na região e tem o respaldo em estudos técnicos realizados pelo DMTT. Esse espaço aqui onde a gente está ainda não passou nenhuma viatura do DMTT para, de fato, fazer a nova sinalização com os cones, mas há um espaço ali na frente, sim, que já está sinalizado. Aqui no outro lado, como eu falei, do canteiro central, tem vários carros estacionados. As placas de proibido estacionar ainda estão cobertas, mas a expectativa é que elas sejam descobertas ao longo da noite, a partir de amanhã. E aí fica a orientação para os motoristas. Com a decisão, volta a proibição de estacionar aqui ao longo do canteiro central, aqui na orla da Ponta Verde. Eu volto com você no estúdio, Douglas. Exatamente, Ana. Fica aí, então, um alerta para os motoristas e, claro, a gente vai seguir acompanhando. A gente dá volta a se falar nessa edição, viu, Ana? Até já. Hoje à tarde foi realizada uma sessão extraordinária para a votação da Lei Orçamentária Anual, que prevê o orçamento de Maceió para o ano que vem. A sessão reuniu 24 parlamentares. O valor proposto pelo Executivo para o planejamento de gastos foi de 4 bilhões e 800 milhões de reais. É através da lei orçamentária onde vai ser investidos os recursos do município, na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social. O orçamento sofreu uma redução de 444 milhões de reais se compararmos aos números do ano passado. De acordo com a presidência da Câmara Municipal de Maceió, essa diminuição está relacionada às receitas extras absorvidas pela Prefeitura este ano. A questão da indenização da BRK, algumas indenizações da própria Braskem,
E isso, logicamente, deu uma inflada no orçamento. Eram receitas que não tinham como se perpetuar dentro do orçamento e, logicamente, a gente sabia que não seriam replicadas nesse orçamento. De acordo com a proposta, vai ser preciso cortar verbas para a maioria das secretarias municipais. De acordo com o IBGE, Maceió fechou o ano de 2022 com o maior índice de analfabetismo entre as grandes cidades brasileiras. Apesar dos dados negativos, a previsão é que a pasta fique com o orçamento praticamente mantido. As verbas destinadas às ações sociais também têm cortes, o que levou o Ministério Público Estadual e os vereadores da oposição a cobrar a manutenção dos recursos para políticas públicas de combate à fome. O investimento na assistência social vem diminuindo a cada ano. Iniciou com 1% aproximadamente, estamos com menos de 1% destinado a uma área que é tão importante para a nossa sociedade. Apesar de votar a favor do orçamento, a oposição propõe emendas de remanejamento para que outras áreas da cidade sejam atendidas. Como, por exemplo, a cultura, como também a assistência social, a Secretaria de Pessoas com Deficiência e diversas outras. Nós fizemos remanejamentos para que essas pessoas que mais precisam sejam ouvidas. A expectativa é que ainda hoje o orçamento da gestão de Maceió para o ano de 2025 seja definido. E no início da noite, a lei orçamentária anual foi aprovada por unanimidade. E hoje, no começo da tarde, um homem foi assassinado no bairro do Poço, em Maceió. O crime aconteceu na Avenida Professor Santos Ferraz, perto da Praça Maravilha. Segundo a polícia, 2 homens chegaram numa moto atirando. Testemunhas disseram que foram cerca de 6 tiros. A vítima tinha 25 anos e ainda não há informações sobre quem fez os disparos. Um idoso de 76 anos foi indiciado por descarte irregular de lixo em um terreno no bairro do Climabom. O Eric Maia tem mais informações sobre esse caso para a gente. Olha, depois que o autor foi identificado e indiciado pela Polícia Civil, ele também confessou que já havia cometido o descarte irregular de entulho, que é um crime previsto no Código Ambiental, outras vezes. Eu estou aqui, inclusive, com o delegado que efetuou esse indiciamento, que é o delegado Robervaldo Davino, da Delegacia dos Crimes Ambientais e de Proteção Animal. Delegado, esse caso chegou para vocês, mas só foi possível identificar esse cidadão porque a população fez a denúncia através do 181? Exatamente. Nós tomamos conhecimento do fato através das redes sociais e instauramos inquérito policial. E aí alguém passou informação através de 181 sobre a placa do veículo que apareceu nas imagens. Nós começamos a trabalhar e localizamos aquela pessoa que fez aquele descarte irregular. O chamamos aqui e ele assumiu, não tinha como não, porque ele inclusive é entrevistado e disse o porquê que demais vezes estava colocando aquele entulho ou lixo naquele local. Então nós o indiciamos com base no artigo 54 da lei 9605 dos crimes ambientais. E ele irá responder a pena de 1 a 4 anos de reclusão. Delegado, o senhor estava me contando aqui, inclusive, que esse é o segundo caso de indiciamento esse ano, que teve um outro caso que foi no bairro do Poço, onde uma pessoa teria descartado material hospitalar, entre elas seringas. Exatamente, material hospitalar de uma clínica que era clandestina também. Então houve o procedimento, o segundo distrito fez a questão da clínica clandestina e nós fizemos do descarte. Ela está respondendo ao inquérito policial, deve ser processo já pelo crime que ela cometeu. É muito comum a gente ver aqui em Maceió alguns pontos crônicos de descarte irregular de lixo. Muitas vezes o pessoal joga lá entulho, joga os inservíveis, que são aqueles aparelhos domésticos que são grandes, como sofás, cama, colchões. É um crime ambiental, a pessoa pode ser indiciada, pode ser processada com isso? Se a Polícia Militar ou alguém informar que estava acontecendo isso, nós vamos lá e a Polícia Militar também irá, no sentido de prender e autuar em flagrante, que é um crime tipificado no artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais. Então, pode ser autuado em flagrante e responder na Justiça. Você não pode colocar lixo ou entulho em qualquer canto. Tem os lugares próprios, tem as centrais de entulho, tem os carros de lixo, coloca o lixo, guarda o lixo em casa e coloca o lixo no caminhão para evitar responder um processo.
Perfeito, então, delegado. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Está aí, segundo o delegado Robervaldo Davino, um crime tipificado no Código Penal que pode levar, sim, inclusive, à prisão de quem estiver cometendo. Para isso, basta a população, principalmente aqueles que se sentem mais incomodados, que moram perto desses locais de descarte crônico, fazer a denúncia para a polícia através do 181, ferramenta super importante para a gente evitar que esse tipo de coisa continue acontecendo. Com você de volta no estúdio. Douglas. A seguir, o AL2 repercute o acidente envolvendo a jangada que virou durante um passeio noturno às piscinas naturais. Hoje à tarde, a polícia ouviu testemunhas e o condutor da embarcação. Os detalhes logo depois do intervalo. Voltamos já. BRK. Mais de 5 mil metros de cabos foram furtados na BR-104, na parte alta de Maceió, o que gerou um prejuízo de R$500 milhão aos cofres públicos. A Carla Vilela traz mais informações para a gente sobre esse assunto. Carla, bem-vinda, boa noite para você. Esse já é o 4º furto na mesma região em menos de um mês. Mostra para a gente como é que está a situação por aí. Isso, Douglas. Boa noite a você e a todo o estado de Alagoas. Olha só, a situação aqui está bem complicada para quem precisa passar por essa região. É uma situação de verdadeiro breu. Eu vou pedir para o Carlos Frazão, nosso cinegrafista, mostrar para vocês. Aqui a gente mostra o viaduto aqui da BR-104 com o cruzamento aqui da Avenida Menino Marcelo. A gente vê vários postes desligados. Alguns postes já estão acesos porque a Ilumina já começou a trabalhar aqui nessa região, mas ainda precisa de tempo para que tudo seja restabelecido. Antes de chegarmos aqui nesse ponto, nesse cruzamento, nessa rotatória, nós passamos por dentro do túnel. Temos imagens aí que o Carlos Frazão também fez para mostrar para vocês que a situação está muito mais complicada, é um verdadeiro breu. Para a gente passar por dentro desse túnel somente com faróis altos, porque é uma situação de total escuridão. Então a gente vê que a população, tanto os pedestres como os motoristas, estão em situação de vulnerabilidade mesmo. A gente vai conversar agora com o diretor-presidente da Ilumina, que é o Gutenberg Melo. A Ilumina é a empresa responsável pela iluminação pública de Maceió. Então, são diversos prejuízos, né, Gutenberg? E, além desses prejuízos à população, também financeiros, né? Isso, boa noite. Boa noite, exatamente. Os prejuízos financeiros vai ficar em torno aí de uns R$500 mil, só aqui nesse furto que houve aqui na PRF. Mas também tem os prejuízos, como foi dito aí por você mesmo, em relação aos pedestres e o pessoal que trafega nessa região. Como é que foi realizada essa ação desses bandidos? Bom, eles normalmente quebram as caixas, né, que são caixas concretadas, mas também a gente encontrou alguns pontos de perfuração no próprio asfalto, onde ele acessou a tubulação e aí ele faz o corte e puxa esses cabeamentos. Essa última ação foi a pior de todas, né? Foram quase R$500 mil em fios roubados. E eles também queimaram esses fios aqui mesmo na região. Exatamente. Foram mais ou menos uns 4 furtos seguidos, né? A gente constatou aí uma média de quase 5 mil metros de cabo furtado. As equipes trabalhando no local, dias seguintes, avistou pessoas queimando os fios aqui embaixo do viaduto, consequentemente para levar esse cobre já refinado para o local de ser vendido. E o que vocês estão pensando? Qual a ação que vocês vão fazer para tentar coibir esse tipo de ação? Bom, a principal ação que a gente está fazendo é substituindo esses cabos de cobre por alumínio, porque o alumínio ele tem um menor valor, muito menor valor do que o cobre, então deixa de ser interessante para esses meliantes. E até quando toda a iluminação aqui dessa região vai ser restabelecida? Porque foi um trecho muito grande prejudicado. A gente tem uma previsão aí de pelo menos mais uns 15 dias restabelecer tudo, porque realmente 5 mil metros de cabo são 5 quilômetros, então é um trabalho bem lento, até porque as caixas hoje
com o tempo já tem resíduos de areia, então tem que fazer uma certa limpeza para conseguir passar esse cabeamento novamente. Muito obrigada, viu, Gutenberg, pelas informações. Situação lamentável, Douglas, onde a população é a maior prejudicada, sem dúvidas, nessa situação. Lembrando que a população também pode denunciar esse tipo de ação através do 181. Eu volto contigo aí no estúdio. Boa noite. Pois é, pode e deve denunciar, Carla, né? Essa situação compromete a segurança aí dos motoristas, dos pedestres, e vale a pena reforçar uma coisa, quem paga essa conta somos nós, né? Infelizmente. Muito obrigado, boa noite para você também, viu, Carla? Na última noite, uma jangada virou no mar da Ponta Verde, Maceió, durante um passeio às piscinas naturais. O jangadeiro fugiu e 12 pessoas foram resgatadas. A Marinha e a Polícia Civil investigam as causas do naufrágio. Davi estava na faixa de areia da praia quando percebeu que algo de errado havia acontecido com a embarcação ontem à noite. Já era por volta de 8h20 para 8h40 mais ou menos, então todo mundo já estava descendo. O nosso desembarque é fora do local que eles viraram. E a gente observou que aquela navegação, de repente, as luzes dela apagou. Então, quando apagou, foi na hora que ela virou. Depois que a jangada virou, ele pegou o barco e foi ao local do naufrágio. Uma das vítimas ficou embaixo da embarcação. Ela não conseguiu flutuar, não conseguiu ficar na superfície da água, ficou embaixo da embarcação, a embarcação ficou pressionando ela, entendeu? E o pessoal começou a procurar por ela e conseguiu achar, puxaram ela, entendeu? E ela já estava apagada, então ela já tinha engolido alguma quantidade de água. De acordo com Davi, a embarcação que afundou não faz parte do grupo de marinheiros mercantes que faz passeio às piscinas naturais. Mesmo a navegação sendo pirata e o pirata que a gente fala assim, porque não faz parte da nossa associação, do nosso grupo, é uma embarcação de família, que faz passeio só com a família, a gente com a nossa experiência já previa o momento disso acontecer. Só não esperávamos que ia ser no dia de ontem e à noite, porque o mar estava muito calmo ontem. A gente já tinha conversado com o pessoal da Marinha, o pessoal da Marinha nos passou que eles têm alguns polos que tem que ser fiscalizado e que só podia fazer uma fiscalização no dia que tivesse naquele polo de Ponta Verde ali para poder fazer essa abordagem, se caso ele estivesse navegando. Essa é a jangada que afundou aqui na praia de Ponta Verde, quando retornava de um passeio noturno chamado de banho de lua, que é bastante procurado pelos turistas. 13 pessoas estavam a bordo. A jovem de 25 anos que bateu a cabeça e se afogou precisou ser levada ao hospital. Nossa equipe chegou lá, essa vítima já tinha saído primeiro, essa moça de 25 anos já estava a suspeita. Foram informações que a gente tem, né? Que ela bateu com a cabeça e terminou ficando desmaiada, né? Então, quando foram ver, ela já tirou levantar ela, já tinha inalado um pouco de água, então ela terminou se afogando, né? Chegando no nível 3 de afogamento. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o naufrágio. Os depoimentos das vítimas, pessoas ligadas à embarcação e de quem ajudou no resgate vão ser fundamentais para esclarecer o caso. Se a embarcação estava de acordo, né, com o que deve ser, com o que é correto para ela funcionar. Então, tudo isso a gente já está partindo dessa investigação. Durante o dia inteiro nós estamos tomando depoimentos. Diante das investigações preliminares que nós estamos colhendo, realmente faltou alguma questão da fiscalização e também de uma organização também desses eventos, porque é importante que haja uma regulamentação dessas visitas todas nesse local. Segundo a delegada, o condutor da jangada fugiu do local do naufrágio. Aqui nós vamos apurar o possível crime. Que crime que houve? Se foi lesão, a omissão de socorro, que obviamente que teve também, já que o motorista, a gente sabe da história de que ele saiu e deixou todo mundo lá naufragando. Então, assim, a gente vai fazer toda uma investigação precisa, juntar depois com esse laudo do inquérito administrativo que vai ser feito pela Marinha e aí sim fazer o relatório final. A presidente da colônia de pescadores da Pajuçara reclamou da falta de ordenamento dos passeios aquaviários na região. Tem um regulamento já no Conselho Gestor das Piscinas Naturais, tem um conjunto de ações, Colônia Z1 também. Eu acredito que o próximo mês a gente está fazendo essa movimentação aí com o Conselho, né, para que a gente comece a regularizar esses passeios. A Marinha, em nota, informou que uma equipe de inspeção naval da Capitania dos Portos esteve no local para prestar o apoio necessário. Disse ainda que a embarcação afundou a 500 metros da praia. A Marinha afirmou que o inquérito vai ser aberto para apurar as causas e as circunstâncias do naufrágio. Esse foi o segundo caso de naufrágio em 2 semanas. No último dia 13, um catamarã afundou na praia de Barra Grande, em Maragogi. 47 passageiros e 3 tripulantes estavam a bordo.
O turista de São Paulo, Silvio Bispo Romão, de 76 anos, morreu no acidente. Na reunião que houve, nós tivemos a presença da secretária de Turismo, a secretária de Turismo de Maragogi também estava presente, o capitão de fragatas, o bombeiro, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Obviamente que a participação de todos esses atores é fundamental e importante para que organize e casos como esse não ocorram. Quem trabalha com passeios do mar espera que o caso seja esclarecido o mais rápido possível para não atrapalhar o turismo. Quando acontece um fato dessa natureza, vem a prejudicar os bons profissionais, né, que estão há anos aí, tem deles com 60 anos de trabalho. Como transportar o turista em segurança e também para nossa salvaguarda, entendeu? Questões de equipamento salvatário, questão de navegação, estabilidade, tudo isso aí é passado pela Marinha. Então é um mês mais ou menos de treinamento para você poder ser um marinheiro devidamente habilitado com conhecimento numa navegação. A vítima que foi socorrida para o HGE foi transferida para o Hospital Arthur Ramos. Não temos atualização do estado de saúde dela. E hoje, no fim da tarde, a delegada que investiga o caso ouviu as primeiras testemunhas desse acidente. Segundo a polícia, o condutor da jangada não tem habilitação. Vamos saber os detalhes agora com a Ana Cláudia. Ana, bem-vinda mais uma vez. Quais as informações que você traz para a gente? Douglas, o condutor ele não tinha mesmo habilitação, ou seja, não poderia estar conduzindo a jangada que acabou naufragando ontem. Inclusive, ele foi contratado pelo dono da embarcação. A embarcação, os passageiros que estavam nela, todos pertenciam à mesma família. As testemunhas chegaram a relatar também que o condutor ele havia ingerido bebida alcoólica, foi alertado para que não fizesse o passeio, mas mesmo assim acabou fazendo. Também há informações de que a jangada ela entrou no canal em uma posição contrária, quando deveria ter entrado de frente, o que poderia ter causado o acidente. Também foram apontadas irregularidades pela Marinha do Brasil e o que deve ser confirmado, pela Marinha do Brasil. Hoje à tarde, no final da tarde, a gente esteve no local onde saem os passeios, nas embarcações para os passeios das piscinas naturais aqui da Ponta Verde. E aí a gente conversou com vários condutores lá, jangadeiros, marinheiros. Eles mostraram todas a segurança, que seguem as normas de segurança, mostraram documentações que são concedidas pela Marinha, tanto para embarcação como também a carteira de habilitação de quem conduz as embarcações. A gente também conversou com turistas, com moradores, pessoas que estavam indo fazer o passeio da piscina natural para se confraternizar, e eles falaram justamente isso, que sempre quando vão fazer esse tipo de passeio, buscam essas informações, essas normas de segurança, para saber de fato se as embarcações estão de acordo, para que não ocorra nenhum acidente. A gente também conversou com alguns marinheiros e eles confirmaram que a Marinha, apesar de não estar no local na hora que a gente esteve, mas que eles fazem vistorias, eles fazem fiscalizações constantemente na região. Então fica esse alerta, lembrando as pessoas que vão fazer passeios nas piscinas naturais, que sempre prezem pela segurança, busquem as embarcações que estejam dentro das normas de segurança, com condutores habilitados, para que não ocorra nenhum acidente, como ocorreu esse ontem aqui na orla da Ponta Verde, Douglas. Exatamente, Ana. Tem que redobrar os cuidados mesmo, A gente está falando de um dia, que essas pessoas saíram para se divertir, para curtir. Olha só como a situação, como a noite, como um dia, na verdade, terminou, Situação que poderia realmente ter terminado de maneira trágica. Mas fica aí esse alerta para as pessoas redobrarem os cuidados, se certificarem que aquele condutor realmente está habilitado para fazer aquele tipo de passeio, porque segurança nunca é demais. Esse caso continua sendo investigado. As investigações continuam e, claro, a gente vai seguir acompanhando. Ana, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. A seguir, o CRB tem mais 15 dias para concluir a preparação do elenco e fazer a sua estreia no Campeonato Alagoano. A gente volta já. Estamos de volta, são 19 horas e 37 minutos. E nessa virada do ano, como fica a situação dos candidatos que estão tentando tirar a primeira carteira de habilitação, mas não conseguiram concluir o processo dentro do prazo?
A subchefe de habilitação traz agora informações importantes para dar prosseguimento à CNH. Vamos ver. Aquele candidato que não conseguiu concluir o seu processo e que por acaso queira reiniciar, então já pode fazer isso a partir de janeiro, nos procura e ele vai pagar a taxa do Detran. O que puder ser aproveitado, tipo exame clínico psicológico, se ainda estiverem na validade, serão aproveitados. Cursos teórico e prático que tiverem até 2 anos, esses cursos também poderão ser reaproveitados e as pessoas não precisarão mais pagar CFC. Agora, aquelas pessoas que começaram em 2019, 20, 21, 22, essas pessoas não terão, os cursos não poderão mais ser aproveitados. Mais ou menos com até 30 dias, mais ou menos, esses processos que não foram finalizados, eles serão excluídos do sistema e as pessoas poderão reiniciar. Então, quem possui o RG de Alagoas, né, poderá reabrir o seu processo de primeira habilitação através do nosso portal, detranl.gov.br. Já as pessoas também poderão agendar o atendimento de forma presencial, né? Quem não tem o RG de Alagoas ou aqueles que prefiram ir no atendimento presencial poderão comparecer ao nosso atendimento para fazer a emissão das guias. E os nossos atendentes irão verificar no sistema aquilo que ainda aproveita ou não aproveita, no caso, exame clínico psicológico e curso teórico e prático. Aí, orientações importantes. E agora, a previsão de tempo e temperatura para amanhã em todo o estado. No litoral e na zona da mata, pode chover rápido na manhã deste sábado. Os termômetros devem chegar a 32 graus. No Agreste, Sertão e no Baixo São Francisco, dia ensolarado e muito calor, com máxima de 36 graus. E em Maceió, também há previsão de chuvas rápidas pela manhã, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Futebol. O CRB deu continuidade às atividades no CT Ninho do Galo e nessa reta final do ano, o clube se apressa para afinar a equipe para a nova temporada. A tarde foi de treino para parte do elenco do CRB, que já finalizou os testes e exames médicos do começo da temporada. Agora o Galo tem 15 dias para concluir a preparação do elenco, que já tem estreia no Campeonato Alagoano, marcada para o dia 11 de janeiro, contra o Igaci. E quem vai comandar o alvirrubro é o Humberto Louser, em sua segunda passagem pelo clube alagoano. A gente antecipou. Haja visto que ontem a gente já passa por questões de exame, hoje ainda tem algumas avaliações de exames a ser feitos. Amanhã ainda tem algum grupo de atletas que irá fazer o cardiológico, então você acaba perdendo 3 dias, vamos dizer assim, ou pelo menos 3 sessões de trabalho, em virtude dessas avaliações, desses testes, desses exames que são precisos também, são necessários, né? Hoje pela manhã o Galo anunciou o desligamento do lateral esquerdo William Formiga, que participou de toda a temporada 2024 do CRB. Mas o Galo também traz novas peças para essa próxima temporada. Entre os já anunciados estão o zagueiro Miranda, o zagueiro Henry, os volantes Eric Varão e Natan Melo, além do atacante Richard. O lateral Juan não treinou com o grupo, já que ainda não concluiu os exames médicos. Já o zagueiro Ian Souto só vai se apresentar em 2 de janeiro. Além desses, o CRB ainda busca pelo menos outras 5 peças para começar a temporada. Pois é, os clubes alagoanos estão se reforçando, se reestruturando aí para a próxima temporada. E claro, o jornalismo da TV Gazeta vai seguir acompanhando tudo para te informar. E o L2 dessa última sexta-feira do ano fica por aqui. O ano voou, minha gente. Boa noite para você. E a gente encerra com imagens lá da Ponta Verde, Avenida Silvio Viana. Olha só que coisa linda. Quem ainda não teve a oportunidade de desfrutar, né, de passear, ver os enfeites, a decoração, as luzes, aí a oportunidade, né? Nessa última sexta-feira do ano. Então ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia. Boa noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã.